Ok, como já vocês sabem, acabou a série sobre meteorologia e somente vamos ter umas 2 horas ou 3 horas, depende um pouco. É pouco tempo, então o que eu gostaria de fazer é introduzir vocês a um tema que eu estou vindo agora. Acho muito interessante esse tema e parece que tem algumas informações interessantes e relevantes para nós. Mas só comecei, pouco tempo atrás, e ainda não tenho visto muita coisa, mas o pouco que vi parece interessante. Então eu pensei, como nós estamos muito acostumados à lógica do alfa e ômega, o fim é claro o início, com os recentes estudos dos paralelos entre os reis de Judá, rei de Israel, com o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com os presidentes republicanos na história americana, etc. Então, isso está bem em nossa consciência. E começamos a estudar também a história do Rei do Sul, na vida do Piro, de Épiro. Mas todo mundo sabe que quem é o primeiro representante do Rei do Sul na Bíblia, na história bíblica? Egito. Egito. Então eu pensei, claro, se Egito é o primeiro representante do Rei do Sul na história bíblica, deveria ter alguma informação na história do Egito sobre o Rei do Sul, porque isso é o alfa da história do Rei do Sul. E simplesmente comecei a olhar um pouco essa história, mas a história não é simples, não é fácil. E o que quero fazer agora é simplesmente dar uma ideia, uma introdução a essa temática. E por quê? Porque digo que não é fácil. Porque Egito tem, na sua história, é uma história muito longa, ok? Muito, muito longa. A primeira dinastia começa mais ou menos no ano 4000 a.C. E vocês sabem quando mais ou menos acaba a história, quando, segundo a Bíblia, acaba a história do Egito? Quem lembra? Alguém lembra? É conquistado por alguém. Alguém conquista o Rei do Sul, não é assim? Quem conquista o Rei do Sul? O Rei do Norte, Roma. Quando Roma conquistou o Rei do Sul? Em que batalha foi isso? Alguém lembra? No reino ptolomaico, sim. Pompeu. Um pouco mais. Aqui tem uma batalha, Daniel 11. Essa batalha fala do filho, da filha. Cleópatra, não? Eu não lembro bem como a Bíblia fala. A filha do povo, uma coisa assim. Lembra dessa história? Não? Não é Cleópatra a sétima, ok? E o que acontece com ela depois? Bom, vamos lá então, vamos abrir Daniel 11 para lembrar um pouco.
Daniel 11. Ok. O que acontece? Daniel. Ok. Versículo 17. Eu faço aqui desculpa. Rafa, pode ler, por favor? Resolverá vir com força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Ok, quem é a jovem? Ok, Cleopatra, não? A sétima. E quem é o outro? A pessoa que está aqui nessa história? Júlio César. Carol. 19. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. De que história está falando isso aqui? De Júlio César, quando volta para Roma, Aham. e aí, eu acho que César Augusto, não sei. Como? Aí outra pessoa vai contra ele. O que acontece com ele? Como acaba a sua vida? Sabe, eu lembro que foi de uma forma boba, eu acho, né? Boa? Boba. Assim, forma... Não foi numa guerra, nem nada, mas eu não lembro. Alguém lembra um pouco mais? Você lembra? Como morreu ele? Você lembra como morreu Júlio César? Você? Él muere a las puertas del Senado, ¿cómo se llama? No es, Assim caiu? Morreu? Tá, tem como fala, um complot. Não, eles... Não, tem um grupo que fez planos contra ele, matam ele. Pouco tempo depois ele voltar, depois de muitos sucessos para Roma, porque eles veem os planos dele, parece que ele quer ser imperador, ditador. Então eles matam ele antes, porque eles estão defendendo a república. A república não tem espaço para ditador. Ok? Eles matam ele. Tem outras coisas que acontecem lá, mas eles matam ele. Isso nesse versículo aqui. Ok? Felipe, pode ler o seguinte versículo? Não. Vamos saltar um pouco agora. Você lembra que história vem agora depois disso? Quem vem depois de César? César tem que ver com Egito. Não? Rei do Norte, Rei do Sul. Depois de César, você sabe quem é a seguinte pessoa? Alguém lembra? Não. Octávio. Logo, ele tem o título de Augusto. Mas isso não é o seu nome, é Octávio. Depois de Octávio, Tibério, etc. Mas o que acontece aqui no reino do Octávio, Augusto? Ele é o primeiro imperador. O primeiro, sim. O que faz ele imperador do império? Eu não queria entrar muito nessa história, mas só para lembrar um pouco aqui, para fechar essa linha. Lá atrás, Cris... você está sem... Andrés, você lembra? Para ser imperador. O que acontece?
Porque tem aqui uma guerra civil, não? Augusto contra os dois que estão sentados na mesma mesa, a Bíblia fala. Isso para nós é a história de Jáfia. Isso é Jáfia aqui. Isto é Marco Antônio. E Marco Antônio, onde ele está? Onde ele mora? Egito aqui. Ele está em aliança com quem? Cleópatra. Ok? A mesma Cleópatra que tem um filho com Júlio César. Então, isso é parte da estratégia. Porque se você... Bom, não vamos entrar nessa história. Quem era o terceiro da aliança mesmo? O terceiro? O terceiro? Otávio, Marco Antônio e tinha mais um. Cleópatra. Ah, não. Do triunvirato. O triunvirato não é diretamente o problema aqui, em Daniel 11. Mas você tem, no triunvirato, você tem também Marco Lépidos. Esses três, ok? Mas no momento da guerra entre Octávio contra Antônio, Lépidos já não forma parte desse triunvirato. E uma guerra do rei do norte, Octávio contra Marco Antônio, Egito. Agora vocês lembram quando foi essa guerra, essa batalha? Está sendo outra história. No ano 31, está na batalha antes de Cristo, de Axio. No ano 30, suicídio de Antônio e de Cleópatra. Ok? Então, pelo menos, eu acho que a história do Egito na Bíblia bom, a Bíblia não começa a falar da história aqui desses tempos. Mas isso basicamente é a história do Egito. Anos 4000 a.C. até o ano 30 a.C. Então, uma história muito longa. E a Bíblia... Também está, assim, para uma nação tem bastante detalhes, Sim, tem. muitas passagens. E ainda existe, não? Egito ainda é um estado, na mesma área, mesmas cidades. Tá? Não acabou ainda essa história, não? Uma história muito interessante e tem, como fala Felipe, muitos detalhes, sabemos muitos nomes, reis, quase de todo esse tempo se sabe mais ou menos os reis, as rainhas, etc. Então temos uma história não muito fácil aqui. Estamos falando da história do Rei do Sul. Agora, o que facilita, eu acho, que a Bíblia não fala de toda essa história, fala somente alguns momentos. E eu comecei a procurar esses momentos quando a Bíblia fala do Egito. A primeira menção do Egito, alguém lembra que história é essa? Gabriel? Sim. Abraão. Então, quando ele sai de onde ele morava, Deus manda ele sair e ele vai para o Egito. Essa é a primeira menção na Bíblia. Mas nessa altura, o reino de Egito já tinha existido. Deixa eu ver. Estamos na dinastia 12 do Egito. Ou seja, uma dinastia não é uma geração. Uma dinastia é uma casa, uma família que reina. Essa dinastia pode ter 4 reis, pode ter 10, 20 reis, ok? Estamos na dinastia 12, somente para ter uma ideia onde estamos. E Tem mais ou menos um ano? Tem? isto é o seguinte aqui. Tem no ano
Esse é outro problema agora, procurar o ano. Porque tem, na egiptologia, você tem muitas teorias e muitos anos diferentes, não concordam. Você olha um livro, outro ano, e as diferenças são bastante, às vezes são 50 anos, mais, menos, é considerável. Então é um pouco difícil. Temos também a cronologia de Asher, e temos os trabalhos de Teodoro Turner sobre a cronologia de Asher. E acho que isso dá uma guia, ok? Agora, quando Abraão está em Egito, estamos no ano 1921, segundo essa cronologia. Então isso é interessante porque estamos realmente viajando muito atrás no tempo. Não? Muito. E acho que já nesse tempo podemos falar de um rei do sul. Porque as características do rei do sul no tempo de Moisés, quando ele fala, eu não conheço Deus, quem é Deus, para eu deixar sair esse povo, essas características já existiam aqui. Temos a mesma religião, temos a mesma estrutura. Porque tem outra coisa aqui na história interessante. Às vezes falamos de Egito como um poder de 2 chifres. Em algumas aplicações, fizemos uma aplicação de Egito sendo uma paralela aos Estados Unidos, pelos 2 chifres. Por que 2 chifres? Porque Egito foi dividido em 2 reinos. Isto aqui, Lower Egypt, como se traduz em português? Baixo. Egito assim? Tá certo. Não. Eu vou explicar por quê. É fácil de confundir. Upper, alto. O Felipe quer dizer que se escreve baixo Egito, não Egito baixo. Sorry. Egito alto, tá bem? Ok. Isso aqui é Egito alto. Aqui onde... Aqui tem outro estado, Núbia. Núbia não foi muito forte, mas foi um estado por muito tempo, muito velho também. Os egípcios, eles conquistaram Núbia, mas de uma maneira de fazer como... Eles não conquistaram e deixaram nada ou incorporaram isso para eles. Eles entraram para roubar como uma colheita. Porque eles queriam que eles produzem, que eles trabalhem. De vez em quando eles entraram, pegaram as coisas e voltaram. Não? Então aqui estava Núbia, Sinaí, Ilha do Sinaí. Aqui isso é Jordão. Os lagos, aqui está Jerusalém. Não? A capital do Baixo Egito, Mênfis. E aqui, Teben. Não sei em português. Provavelmente sem H, essa é a capital. E se vocês às vezes veem as ilustrações dos faraós, o faraó tem uma coroa muito específica. Ok? Pintaram os olhos. E a coroa do faraó
do sul era específico, ou seja, Egito alto, e do norte, Egito baixo, era diferente. Do sul, a coroa, isso não tem nada a ver, muito a ver com a história aqui do Rei do Sul, somente um pouco de informação. Era assim. Já viram essa coroa alguma vez? Tá? E a coroa do Egito baixo é diferente. E eu vou colocar as duas coroas em cima porque eu vou em vermelho. Porque um momento da história, um rei, rei do Egito Alto, ele conquistou Baixo Egito e fez uma união desses dois reinos. E desde esse momento, os faraós têm esse tipo de coroa. Se você vê a arte do tempo do Egito, pela coroa, você pode ver, saber quando, em que momento da história é esse faraó. Se somente tem essa coroa, ele é aqui. Se tem essa coroa, ele é essa área. Essa área normalmente mais pobre, porque pelo Nilo, aqui essa área não foi, eles não podiam usar pelas águas que bordaram e voltaram, então isso foi assim como, como chama isso? Sumpf. Brejo. Ok, assim não. Então essa parte foi mais interessante, mais rica, mais forte. Sim. Assim? Aqui no Google deu Tebas. O mapa bíblico está Tebes. Tebes? Onde é H? Seguramente tem diferentes formas de escrever isso. Ok? Bom, então, essa união entre os dois reinos aconteceu no tempo de um rei chamado Narmer. E deixa eu ver se posso ver quando foi isso, porque é um pouco interessante isso também. Ok, estamos falando do ano mais ou menos 3000. 3100. O rei Narmer ele unificou os dois Egitos. Na história bíblica, somente conhecemos a Egito unida, ok? Ok, bom, voltamos aqui a isto aqui. Abraão. Abraão. O rei desse tempo, 1921 a.C., foi um rei chamado Senusret. Senusret, o primeiro. Faraó. Isso, Faraó.
Mas a história de ele tem que ver também com... Bom, ele é da dinastia número 12. Dinastia número 12. Ele continua o reino do seu pai. E aqui em Wikipedia fala algumas coisas. Pouca coisa, mas algumas coisas interessantes. Ele continua o reino do seu pai expansionista, especialmente contra a Núbia, pelo sul. A expansão do reino do sul pelo sul, ok? Para puxar para embaixo e estabelecer a fronteira do sul do Egito. Então, isso aqui, o que ele fez, expandir o Egito aqui. Uma das poucas coisas que sabemos dele. Depois, sabemos que ele foi co-regente com seu pai e ele mesmo reinou 46 anos. Alguns acham 45 anos. Então temos essa característica, 46 anos, só isso, sabe? Só isso eu achei interessante nesse contexto da informação básica, pouca que nesse momento eu tenho, pesquisei. E que ele tem uma política de... Assim? Tá? Ok. Se aqui temos o alfa da história do Rei do Sul, então, automaticamente, acho que podemos fazer uma conexão com o que seria o alfa de nossa história do Rei do Sul, que seria Egito, não, seria, desculpa, França, ok? Vou pegar isso aqui. Gostaria de saber que vocês pensam disso, mas somente estou colocando aqui algumas ideias. Os 46 anos me fizeram pensar, porque na profecia temos um período de 46 anos. Quando é esse período? Construção do templo? 1198, 1144. Essa história tem que ver com o Rei do Sul? Sim ou não? Sim? Qual foi o Rei do Sul aqui nesse momento? Assim? França. França foi o Rei do Sul nesse momento. Agora, o que aconteceu na França nesse momento? Na história de França. O que tem que ver França com 1698? O que fazia França lá no Vaticano? Conquistou. França estava, nesse momento, em uma política expansionista de fazer guerra. Interessantemente, França foi pelo sul. França, cima, Itália, embaixo. Então, França fez uma... E isso é interessante porque eu acho que assim, aí se encontraram o antigo Rei do Sul e o moderno Rei do Sul. Não? Napoleão procurou ter sucesso lá em França. Foi muito difícil essa história, mas veja uma coisa aqui. Mas a história dessa França até não começa nesse momento. Não começa aqui. Quando começa a história da França ateia?
77? A Revolução Francesa começa quando? Não? 89. É fácil, só ao revés. Não? 70. Tá. Então, pela lógica, simplesmente, eu procurei qual foi o antecessor do Sinus Ret, o primeiro. Sinus Ret, o pai dele, foi Amenemhat. O pai já começou uma política de expansão agressiva. Wikipedia fala da França desde 1793 a 1815. França quase continuamente estava involucrada em guerras com Britânia e outros poderes maiores. Não? Realmente temos uma história de expansão paralelo à história da Revolução Francesa. Agora, olha o que Wikipedia aqui fala da informação de Amenemhat. Amenemhat provavelmente não foi da linhagem real. O que ele fez, possivelmente, ele matou o rei e ele se colocou a si mesmo no poder. O que acontece aqui em França nessa história? O povo, não da linhagem real, eles matam o rei e se colocam no poder. Eles começam aqui a República da Revolução Francesa, ok? Então, interessante que acontece lá a mesma coisa. Então, ele não foi da linhagem real, mas ele se coloca como rei. Também tem evidência na história que nesse momento existia turmoil. O que é isso em português? Turmoil. Tumulto. Tumulto político. Muito tumulto político nesse tempo. Eu diria interessante porque na Revolução Francesa, como melhor descrever que é muito tumulto político nesse momento? Então, matou o rei. Perturbação política. Expansão agressiva. Então, esses são os atributos que temos aqui nesse período. Se escreve assim? Matou o rei. Ele matou o rei e ele não foi da linhagem real. Assim? Sim? Correto? Uma revolta, é isso, uma revolução. Se escreve assim, linhagem real? Sim? Ok. É, porque para ele matar o rei, não é uma pessoa sozinha aleatória, vai lá, matou o rei, sou rei agora. Tem que ter alguma coisa por trás. Isso, mas além disso, mas além de fazer isso, não temos muitos detalhes disso. Sabemos pouca coisa dele, mas das poucas coisas que sabemos são essas coisas aqui, interessante, eu acho. E além disso, de que ele matou o rei, durante o seu reino existia um tumulto, uma perturbação política no seu reino, durante todo o tempo, ok? Ou durante grande parte do seu tempo. Todos esses são atributos que me fazem pensar
que podemos colocar esse faraó na primeira menção essa história aqui, não? Desse tempo do Egito, em paralela com França nesse período, Rei do Sul. Tem alguma coisa a ver com a Rússia hoje? Ainda não estou lá. Não sei. Seguramente, se isso é certo, tem que ter um paralelo com a Rússia. Mas eu só comecei a estudar as linhas desses faraós. Se você quer aplicar a Rússia, então você está pensando em 1917? Está pensando na Revolução Russa? Também, mas hoje com a questão deles estar expandindo, tomando território ucraniano, e tensão política também. Tem aqui a linha do Rei do Sul. Aqui Egito, França, Rússia, Rei do Sul, não? Eu estou falando deste momento aqui. Não sei, desse momento aqui. Você está falando desse momento. Não, só Esse é o alfa, com a França na nossa era. esse é o alfa, esse é o ômega, não? Claro, o alfa tem que ver com o ômega. Mas seria bom, primeiramente, descobrir esses alfas, e logo os ômegas e aplicar. Mas eu sei que podemos fazer isso. Já estamos acostumados a fazer isso nesse movimento. Tá? E claro, essa é a ideia de compreender se isso tem informação, aplicações para nosso tempo, para hoje em dia. Lógico, isso é o que precisamos saber. Isso é o interessante. Ninguém quer ficar somente um egiptólogo aqui. Não? Não precisamos disso. Precisamos fazer aplicações. Correto. E, claro, obviamente eu gostaria de incentivar vocês de entrar nessa temática e começar a estudar, pesquisar e ver que coisas. Eu somente só comecei. Sim. Seria que tem que só talvez achar outra testemunha para que porque ali o Rei do Sul, no caso, que a gente colocou da França, ali ela está fazendo alguma coisa em 1798 e na nossa história, assim, teria que ter alguma coisa a ver, no caso, a Rússia em 1989. Mas no caso pode ser aquela, eu não sei, pensando assim por alto, podia ser solucionado, tipo o Rei do Norte perde e no mesmo marco embaixo o Rei do Sul perde. Aí tipo seria tipo uma coisa meio que do que a gente está estudando. Por isso eu estava dizendo, eu somente estou comentando os primeiros passos para ver se dá fazer essa aplicação. Por essa informação aqui parece estar um bom caminho. E tem mais informação sobre ele aqui, que acho que encaixa também. Porque agora a história de Amenemhat é que tem literatura supostamente de ele para seu filho. Ele como morreu? Ele matou ao faraó anterior, mas ele também foi assassinado por seus próprios guarda-espaldas. Como isso? Guarda-costa. Ok. Seu próprio guarda-costa. E ele falou para seu filho, cuidado, não tem muita... não ficar assim muito íntimo com os seus súbditos. Não tem muita confiança em todo mundo. Você não pode contar com ele, você não pode confiar em todos. Interessante que ele morre assim, dessa maneira. Ele morre assim como ele matou também ao antecessor. E eu acho interessante isso, por quê? Porque se ele apresenta a França nesse período aqui, eu diria que esse período aqui, eu não diria
especificamente que seria a primeira fase da Revolução Francesa, eu diria que isso como chamamos isso? É ainda monarquia constitucional. Da França. Já começou a Revolução e o rei estava no trono ainda. E ele procurou ainda de resgatar. Ele não achou que a monarquia vai cair, ele não podia se imaginar. Mas ele foi matado por seus próprios súditos. Ok? E logo entrou na segunda fase. Pode ser essa aplicação. Ok? Também pode ser uma aplicação que isso aqui é a história de Robespierre. Ele lida o povo depois de ter matado o rei, mas ele mesmo vai ser matado. Morre da mesma forma que eles mataram ao rei. Faz mais sentido? Tá, pode ser. Depois não foi morto, assim. Sim. Mas você também poderia dizer que o rei da França ele matou o povo. Matou o povo, matou pela fome, não? Realmente, o povo estava se morrendo. Mas também acho que faz muito sentido. Ok. Vocês acham que tem alguma lógica aqui que faz sentido? Parece, pode ter algo aqui, mas somente estamos começando uma história muito, muito longa. Tyler, você precisa isso aí? Ou já não? Sim? Ok. Então vou pegar. Posso sacar isso aqui? Tá. Ok. Ok, o que vocês acham agora a segunda menção do faraó no Egito? Que história? José, exato. Assim? Só assim? Ok, José. José, segundo a cronologia de Asher, foi vendido para o Egito em 1770 a.C. E agora, nessa história, é um pouco mais difícil, porque tem diferentes cronologias, quem foi rei. Parece o rei desse tempo foi Amenemhat. O segundo, Amenemhat. Você também pode dizer Amenemhet. A Wikipedia fala dele. Não, desculpa, o terceiro. Wikipedia fala dele que ele fez um grande trabalho de engenharia civil, se eu compreendo bem, usar essa área aqui. Usar essa área e converter essa área em uma área para a agricultura. E durante o seu reino,
essa área, por esse trabalho civil de engenharia que ele fez, convertiu nessa área no cesto de pão do Egito. Você fala assim, cesto de pão do país? Não sei, outros idiomas falam assim, essa área ou essa província, é o cesto de pão, a fonte de pão, aí onde cresce todo o trigo. Não? E parece isso muito interessante. Por que isso parece interessante e provável? Por que parece provável que isso aconteça nesse tempo de José? Claro, vai ter o tempo de fome e sabemos que José ajudou nos preparativos de se preparar para o tempo de fome. Parece possível que isso aconteceu. Por quê? Porque nesse tempo eles conseguiram abrir uma área muito grande. Com a água que existia aqui, a água destruía. Mas se você sabe lidar com a água, você poderia usar a água. E eles conseguiram isso, usar para bem essa água aqui. Dessa maneira, essa área começou, e depois então a história é muito importante. Por isso Roma queria conquistar o Egito. Isso foi um dos motivos, porque aqui eles produziam trigo. Trigo para fazer pão. Foi muito importante aqui, nessa área. Ok? No Brasil, não sei. Todo o país produz coisas, não? Mas acho que tem algumas áreas onde... Rio Grande do Sul? Tá. Isso foi Rio Grande do Sul do Egito, essa área. Acho interessante e acho que é possível que isso aconteceu nesse tempo. Seu filho, Amenemhat IV, ainda estamos aqui, no tempo de José, ainda está em Egito nesse tempo. O que acontece nesse tempo, de aqui, temos imigrantes. De Canaã. Assim? Ok? A história conta que durante o reino de Amenemhat IV, temos a imigração do Canaã. A Bíblia fala dessa imigração. Por isso aqui temos tantos judeus morando depois. Lembramos toda essa história aqui. Eu somente cheguei a esse ponto de descobrir isso. Parece que isto é o tempo verdadeiramente quando José está em Egito. Somente quero acabar aqui com um problema. Primeiro problema é que a história conta agora que nesse tempo de Amenemhat IV, essa área aqui ele faz uma revolução. Revolução por quê? Por fome e por enfermidades. A peste, você fala? A peste. E porque eles estavam em fome e existia a peste, aqui uma parte do reino se separou. Eles colocaram um faraó cananita, ou com nome judeu. Ok? Não sei bem se a Bíblia tem luz sobre essa história. Parece ainda possível isso acontecer durante o reino de José, durante o tempo de José, mas não sei muito bem. Mas o problema é o seguinte: depois de Amenemhat, depois ele sube ao trono uma mulher, Senusret. É uma mulher. É a filha de Amenemhat. E
não, é outra. Os nomes são novos para mim. Sobre Kneferu. Sim, sobre Kneferu. Uma rainha. E parece justamente durante o tempo dela, no ano 1757, que José estava na corte. Foi pegado da prisão e colocado em frente desse faraó. Que não parece coincidir, ok? Porque é uma mulher, e a Bíblia não indica que é uma mulher. Acho que não dá para combinar isso. Mas é um pouco difícil essa história aqui, pelos dados. Agora, o que me parece interessante, que depois desse tempo temos, aqui começa a dinastia número 13 agora. E a dinastia número 13 é muito difícil. Tem muitos faraós que reinaram por pouco tempo. 1 ano, 2 anos ou menos. Então aqui temos uns 50 faraós. E isso parece ser o tempo quando a família de José morava em Egito. Ok? Um reino não estável, muito problemático. Mas se vira um pouco difícil tudo isso aqui. Então, quero fechar somente com isso. Compartilhando somente um pouco a minha pesquisa. Pela lógica, eu acho que tem que haver alguma paralela lá nessas histórias. Tem que ser. Agora, descobrir isso não parece muito fácil, mas o início, o estudo de Abraão me parece prometedor. Parece interessante. Parece que tem coisas aí que combinam. Agora temos depois... Que história temos depois na Bíblia? Onde aparece Faraó? Moisés. E depois? Alguém lembra? Temos que saltar muitos. Hã? Exatamente, no tempo de Josias. Ou seja, é o tempo da Pérsia. E nessas histórias está a história de Josias. A ameaça da Medo-Pérsia. Também, eles não somente são uma ameaça aqui, para essa área também eles vão para cá. Nesse momento aparece novamente na Bíblia os nomes dos faraós. Aparecem aqui. Isso é muito interessante, logicamente. Por quê? Porque Pérsia é o rei do norte. Rei do norte procurando conquistar o rei do sul. Ok? Essa história é interessante aqui. E logo disso, basicamente desde esse tempo aqui da Pérsia, quando os persas conquistam o Egito fica até o tempo dos gregos, o período helenístico, fica nas mãos dos persas. E essa é a última aparência do Egito na história bíblica. Então, nesse estudo, temos muita história, tem diferentes fases. Esses reinos aqui são diferentes fases, diferentes dinastias. Temos a Egito clássica, a Egito central, a Egito nova, etc. Tem muitas fases da história de Egito. Parece um estudo muito grande, mas se Deus quiser, se tem alguma informação lá, Ele nos vai guiar para descobrir essas coisas. Eu queria convidar vocês também, se tem algumas ideias, podem participar na leitura disso. Ok? Alguma pergunta? Sugerência? Esses calendários, você está pegando mais da história ou você também tem alguma aproximação com os calendários do Theodor?
Isso é o que usei até esse ponto aqui. Isto aqui, até essa história, é o calendário do Asher, mas o Theodor, ele confirma essas datas. Então, quando ele faz os seus trabalhos de cronologia, ele fala desse ponto, ele dá essas datas. Asher dá essa data e ele fala, eu acho que isso é correto por esse motivo. Okay? Agora, essas datas aqui, por exemplo, essa rainha, você tem dados bem diferentes. Eu uso uma cronologia de um livro de História do Egito que dá essas datas aqui, que parecem funcionar com Abraão, os reis, os faraós. Mas essa data aqui, Wikipedia é bem diferente. Wikipedia dá outra data, uns 50 anos depois, eu acho. Então, estaríamos em outra história. Então, tem essa parte do desafio desse estudo. A ideia de colocar assim, Abraão, pegar essas várias vezes para conseguir mais informações, seria? De que o Egito aparece na Bíblia com o povo de Deus, assim? Essa é minha ideia, porque o que a Bíblia fala é importante sempre. Então, claro, você pode sair dessa história. Eu saí só um pouco aqui. Abraão, vimos a história do faraó do Abraão e o faraó que antes, que não é do tempo de Abraão. Mas então nessa história. Agora, o que acontece entre essa história e essa história? Todos os faraós. Ou entre essa história e essa história, não? A Bíblia não dá, não fala deles. Mas talvez temos que olhar essa história também. Não? Talvez temos que entrar e ver, assim como fizemos com os reis da Pérsia, ou os presidentes americanos, etc. Outro comentário? Sim. Não, só lembrar que na história de Abraão, o rei do Egito manda contar eles para sair do Egito, não? E o que aconteceu? Como saiu ele do Egito? Claro, e isso agora, desculpa, muito obrigado por lembrar. Quando ele sai do Egito, agora eu somente peguei o nome e olhei para o faraó. E do faraó fizemos aplicações. Mas, claro, outra parte sumamente importante é o que acontece com Abraão em Egito. Tem uma história aqui da mulher do Abraão que fica com o faraó. Depois tem pragas, etc., por essa situação. E depois ele sai. E como ele sai do Egito? Muita riqueza, enriquecido. O faraó dá muita coisa para ele. Ele sai rico, homem rico, ele sai do Egito. Então, na aplicação que eu fiz aqui, 1798, eu achei, não, desculpa, 1798, 19, eu achei que isso é esse período aqui de 46 anos. Podemos ver alguma aplicação de que o povo de Deus sai enriquecido? As joias de Miller. As joias de Miller. Aqui um enriquecimento espiritual do povo de Deus. Também, nessa história aqui, a preparação da terra gloriosa. Não é assim? Deus preparou a terra gloriosa, os Estados Unidos, para o povo de Deus. Abraão vai para onde? Para onde vai ele? Ele vai para Canaã. Canaã. Ele vai para a terra gloriosa. Então, esse é outro ponto aqui dessa história, que vem outra paralela. Obrigado por me lembrar. O que mais? Ele, a partir de ser enriquecido, ele vai, como você falou, para Canaã. Mas Faraó também escolta eles, não? Faz como se assegurar que eles saem definitivamente do Egito. Mas
mas como perseguido, alguma coisa assim. Tem algumas aplicações interessantes, não? Porque o faraó, ele protege ele para sair. Gabriel? Não sei se eu ouvi bem, mas tem Egito no campo de turismo, como eles podem. Ah, verdade, Mesmo. esqueci. Sim, verdade. Sabe por que eu não descobri? Porque eu somente pesquisei por faraós. E nesse tempo não aparece faraó. Mas isso é muito bom aqui. Não, o interessante também é, a gente já sabe, mas eu acho que só para... E talvez porque também isso está fora do tempo quando ele já não é rei do sul. Não? Mas também seria interessante aqui olhar essa história. Ela mais fala que, sabe, né, que o mundo é o Egito. Então, e ela também fala dos mileritas voltando para pegar as cebolas do Egito, né? Como se tivesse saído do Egito, no caso das igrejas protestantes da época, saindo do mundo e formando a igreja. Interessante. Então lá tem muita coisa, como vocês podem ver, para estudar aqui. Somente queria dar essa introdução. Se Deus quiser, a quinta vamos ter mais algumas coisas. E o domingo, talvez. E depois até a próxima. Ok? Vamos orar?